Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma live sobre Nossa Senhora. E hoje nós iniciaremos a leitura, a reflexão, uma conversa bem gostosa sobre esse livro, chamado Fátima, que são dos autores Bertaldo Soares e Kênia Camerotti. É um livro que trata das aparições de Nossa Senhora em Fátima para os 3 pastorinhos. Então é um livro que traz detalhes do contexto histórico, cultural, religioso, pelo qual Portugal passava naquele momento, e não só Portugal, mas o mundo inteiro, já que estava em meio à Primeira Guerra Mundial. Porque isso aqui, essas aparições de Nossa Senhora aconteceram em 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial, e que afetou, sem dúvida nenhuma, todas as nações. Então é um livro muito simples, eu aconselho a todos que puderem a fazer essa leitura muito gostosa para conhecer melhor a história de Nossa Senhora de Fátima, conhecer os 3 segredos revelados por ela, conhecer a vida dos 3 pastorzinhos e o contexto onde tudo aconteceu, esse grande mistério de Nossa Senhora. Só mais um deles, né? Nós temos as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes, muitas outras aparições, inclusive aqui no Brasil nós temos aparições também, e são fatos que nos aproximam de Nossa Senhora e nos revela a delicadeza e o amor que ela tem por cada um de nós. Bom, vamos iniciar então. Vocês vão perceber que durante essas lives eu vou estar lendo alguns trechos para que nós não percamos nenhum detalhe de tudo que a Kênia e o Bertaldo colocaram nesse livro tão rico sobre Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora de Fátima aparece numa vila muito simples, num povoadozinho muito simples, muito distante de tudo que existia em Portugal, de toda a civilização, né? As grandes cidades. É um lugar onde moravam pessoas humildes, pobres, em geral, criadores de ovelhas e agricultores. Então era um pequeno povoado onde aconteceu essa aparição. O ano era 1917 e nesse povoado existia 3 crianças, analfabetas e pobres, que eram os irmãos Francisco e Jacinta e a sua prima Lúcia, que é a irmã Lúcia, que faleceu agora em 2005. Então eles tinham a incumbência, essas 3 crianças tinham um trabalho, né, para ajudar as suas famílias. E a incumbência deles era pastorear as ovelhas enquanto elas se alimentavam no campo. Então eles saíam logo de manhã, iam para o campo, levavam as ovelhas, ficavam com elas ali durante o dia. À tarde eles traziam as ovelhas de volta para casa. E assim eles faziam todos os dias, era o trabalho deles. Francisco era uma criança de 9 anos, extremamente alegre, obediente, evitava briga, conflito. Porém, era uma criança que não deixava muita abertura para brincadeiras, como todas as outras crianças, não. Ele não gostava muito de brincar, ele era introspectivo e, por fim, as outras crianças nem queriam brincar com ele, já que ele perdia todos os jogos, ele não prestava atenção nas regras, no que estava acontecendo. Então, Francisco já era uma criança que, desde muito pequeno, ele gostava de contemplar a luz do sol. E ele falava que nenhuma candeia é tão bonita quanto a de Nosso Senhor, se referindo à beleza do sol em relação à lua e às estrelas.
Esse era Francisco. Já a sua irmã Jacinta, ela era uma criança um pouco antipática, porque ela era uma criança muito mimada. E qualquer coisa que saía do seu controle ou as crianças não faziam a sua vontade, ela logo já emburrava e ficava quieta no canto dela sem querer conversar com ninguém. No entanto, quando ela estava de bem com a vida, feliz, ela era uma criança extremamente extrovertida, brincalhona e muito animada. Gostava também de cantar e desde pequena, quando ela escutava as histórias sobre a morte de Jesus, ela já se emocionava e chorava muito. A terceira pastorinha se chamava Lúcia. Era prima dos outros dois e mais velha. Ela já tinha 10 anos na época das aparições. Lúcia era quem liderava, né? Os outros dois e organizava essas idas ao campo e tudo. Então ela tinha por responsabilidade, além de cuidar das suas ovelhas, cuidar também dos seus irmãos menores. Ela era caçula de 7 irmãs, por isso muito mimada, muito zelada, né? E desde criancinha, desde muito pequena, ela foi criada com princípios religiosos muito severos. E ela fez a primeira Eucaristia já muito cedo. Então nós podemos observar que essas 3 crianças que passaram por essa experiência com Nossa Senhora eram crianças que tinham uma característica em comum, que era já a evangelização feita pelas famílias desde que eles eram muito pequenos. Então eram crianças que já iam muito para a igreja, já faziam a primeira Eucaristia já muito cedo, já sabiam rezar, já conheciam as histórias dos santos, de Nosso Senhor. São crianças que já viviam num contexto espiritual muito vivo. E Francisco morreu muito cedo, ele morreu em 1919, apenas 2 anos depois das aparições de Nossa Senhora. E Jacinta morreu em 1920, durante aquela pandemia que teve, se não me engano, febre negra. Ela faleceu durante essa pandemia. E Jacinta sonhava muito com o céu. Francisco nem quis estudar. Ele era analfabeto quando Nossa Senhora apareceu para eles. E daí em diante ele não quis estudar. Porque Nossa Senhora falou para ele que ele ia partir muito cedo para o céu. Então ele falou, não, então já que eu vou embora para o céu muito cedo, eu quero aproveitar todo o tempo que eu tenho para estar com Nosso Senhor, para rezar sem cessar e buscar a santidade. Não vou perder tempo com estudar, porque eu não vou precisar disso. E Jacinta faleceu em meio à pandemia, com muito sofrimento. E quando perguntavam para ela se estava sofrendo, ela dizia que podia sofrer mais um pouquinho, que tinha gente que estava sofrendo mais que ela. Então Jacinta viveu o seu sofrimento na sua infância com essa doença e veio a morrer sozinha, né, longe de seus familiares, mas buscando constantemente, apesar da sua tenra idade, a santidade e a presença de Jesus. As aparições de Nossa Senhora, elas começaram sempre no dia 13 de cada mês. Então ela apareceu em primeiro, dia 13 de maio, que foi a primeira aparição, e daí em diante Nossa Senhora já deixava agendado com eles, que todo dia 13, no mesmo horário, por volta de meio-dia, ela estaria aparecendo para eles naquele mesmo lugar. Quando Nossa Senhora apareceu, não foi de cara ela que apareceu. Primeiro apareceu um anjo. E esse anjo foi meio que preparando as crianças para a chegada da Virgem Maria, né? Então, a cada dia 13, as crianças já saíam de casa com o propósito de cuidar das ovelhas e de participar desse evento tão importante de Nossa Senhora, que era a sua aparição.
e também ansiosos, né, por conhecer o que ela tinha a dizer para eles. Qual era o recado dessa vez? Qual era o segredo? Mas aí, voltando um pouco a esse contexto do local onde Nossa Senhora aparecia para essas crianças, é importante dizer que Portugal, naquela época, naquele período, em 1917, dada a crise em que estava vivendo, a Primeira Guerra Mundial, que atingiu muito o mundo inteiro, mas de forma bem violenta Portugal, lá vivia um momento de muita crise financeira, muita fome, muito desemprego, e com isso as pessoas estavam mais sensíveis à palavra de Deus, estavam buscando muito a Deus, porque elas estavam passando por momentos realmente muito difíceis. E por causa desse contexto de miséria, de dificuldade pelo qual Portugal passava, eles aceitaram de forma imediata e irrestrita as aparições de Nossa Senhora como uma forma de consolo, de acalanto para os seus corações. Então, rapidamente, a notícia dessas aparições começou a tomar, né, todas as grandes cidades em volta, as vilas, e as pessoas começaram então a se dirigir para essa vila onde os 3 pastorinhos moravam. E rapidamente tinham lá, na véspera do dia 13, 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, para acompanhar os 3 pastorinhos ao monte onde eles iam ver Nossa Senhora. É claro que no momento que Nossa Senhora aparecia, ela aparecia só para eles. Inclusive, Francisco não via Nossa Senhora. Francisco não via nem ouvia. Quem via e ouvia era Lúcia e Jacinta, e elas reportavam o recado de Nossa Senhora para Francisco. Mas ele, apesar de ter só 9 anos, acreditava fielmente em tudo que a sua prima e a sua irmã dizia e seguia tudo aquilo que Nossa Senhora pedia para que ele fizesse. Então essa vila foi se tornando, após as aparições de Nossa Senhora, um lugar de referência para Portugal e para o mundo. Hoje é um local grande que vive do turismo religioso, em que passam por lá 500.000 pessoas na véspera de 13 de maio, 100.000 pessoas nas vésperas de Nossa Senhora. É um lugar muito visitado e que acontecem milagres grandiosos até hoje. Então, quando o Papa, em 2017, em 13 de maio de 2017, foi acontecer, né, a canonização de Francisco. Naquele momento que estavam ali, apareceu no céu um sinal grandioso. O sol ficou envolvido por uma coroa colorida, como se fosse um arco-íris, um círculo colorido em torno do sol. E que eles chamaram de milagre do sol. Então as pessoas que estavam ali naquele dia ficaram impressionados, né? Que isso aqui foi já no centenário de Nossa Senhora. Foi quando Francisco foi canonizado pelo Papa. Então naquele momento ali foi assim um milagre grandioso e que acontece até os dias atuais. Grandes milagres acontecem em Fátima até hoje. E é muito interessante porque Francisco, que foi canonizado lá em Fátima, ele, como eu falei para vocês, ele não participava das aparições de Nossa Senhora de forma direta. Mas em uma dessas aparições, Nossa Senhora pediu para Francisco rezar muito, rezar o quanto mais ele pudesse, mais ele rezasse.
A partir daí, ele que já era introspectivo, calado, não gostava muito de brincar, a partir daí ele ficou ainda mais silencioso e introspectivo, porque ele rezava o Santo Rosário que Nossa Senhora pediu o tempo todo. Durante a caminhada para o monte onde ele levava as ovelhas, ele estava rezando. Enquanto as meninas se distraíam e brincavam, ele estava rezando. Durante todo o tempo, Francisco estava com o Santo Terço na mão. E aqui um pouco mais adiante, nas próximas lives, nós vamos falar sobre isso, nos conta dos milagres que Francisco conseguiu por meio de Nossa Senhora ainda em vida, ainda quando ele era criança. Ele já conseguia milagres de Nossa Senhora para as pessoas que viviam ali na vila ou que vinham até ele pedir ajuda, né? Como nós falamos anteriormente, Portugal passava por uma história de muita dificuldade, de muita pobreza e lutas por causa da Primeira Guerra Mundial. Mas Portugal, apesar das dificuldades que ele vinha passando, sempre teve uma conexão muito profunda com Nossa Senhora. Lá, muito antes de 1917, Dom Nuno, que era de família nobre, ainda muito novo, tornou-se pajem da Rainha Leonor, e isso aproximou ele da família real. Ele possuía grande aptidão militar, acompanhada de uma espiritualidade sincera e profunda, tanto pela Eucaristia quanto pela Virgem Maria. Isso aqui lá por volta de 1385, bem antes das aparições de Nossa Senhora, Dom Nuno, que era comandante do exército, já possuía uma grande devoção à Virgem Maria. E aí, o que Dom Nuno fez? Ele levou a rainha, né, já pela proximidade dele com a rainha, ele veio a fundar a igreja de Nossa Senhora do Castelo, lá em Vila Viçosa, no distrito português de Évora. E também doou uma imagem de Maria Santíssima confeccionada na Inglaterra. Ele foi beatificado pelo Papa Bento XV em 1918 e canonizado pelo Papa Bento XVI em 2009, com o título de São Nuno de Santa Maria. Por que nós estamos falando de São Nuno? Porque São Nuno, lá em 1385, ele já tinha essa devoção por Nossa Senhora, assim como a rainha Dona Eleonor. Então, muito antes das aparições de Nossa Senhora lá em Fátima, Portugal já era consagrado a Nossa Senhora. 300 anos depois, aconteceu em 1º de dezembro de 1640 uma outra vitória importante que foi atribuída à Imaculada Conceição, a chamada Guerra da Restauração. A vitória nesse conflito deu a Portugal o reconhecimento da independência do controle da Espanha, que foi atribuída à intercessão de Nossa Senhora pelo então rei Dom João IV. E o que Dom João IV fez? Como reconhecimento, como agradecimento à Nossa Senhora, ele coroou essa imagem que Dom Nuno doou para Portugal. Ele coroou ela como a rainha de Portugal. Então, essa imagem produzida lá na Inglaterra e doada pelo Dom Nuno a essa igreja, né, a esse santuário que ele construiu em Vila Viçosa para Nossa Senhora do Castelo, Dom João IV a coroou e a chamou de verdadeira rainha de Portugal. A partir desse dia da coroação dela, ele abriu mão da coroa dele enquanto rei, como uma demonstração
da realeza de Nossa Senhora. Então é um gesto de submissão de Dom João IV a Nossa Senhora e confirma de forma concreta o catolicismo de todo o reino. Em 1640, a Imaculada Conceição é declarada padroeira de Portugal e, por consequência, padroeira também de todas as suas colônias. E aí nós temos que lembrar que nesse mesmo período, logo após, aqui foi em 1640 que ela foi consagrada, tornada padroeira de Portugal. E em 1717, Nossa Senhora da Aparecida apareceu aqui no Brasil. Ou seja, Brasil, que era colônia de Portugal, já estava consagrado a Nossa Senhora desde antes de Nossa Senhora Aparecida aparecer aqui. Então, nós já havíamos sido consagrados a ela desde esse período que Portugal consagrou todos os seus reinos a ela. Então, é tão interessante porque Nossa Senhora, ela se faz presente nos lugares pobres, humildes, em que há pessoas realmente devotas e pessoas de espiritualidade um pouco mais aguçada. Porque Nossa Senhora é contemplativa, ela é intercessora, ela é amorosa, é fiel a Jesus e ela procura pessoas com esse modelo, com esse exemplo de coração para participar dos grandes milagres das suas aparições. E a partir daí, Nossa Senhora então traz o anjo, para aparecer para os meninos algumas vezes. E em seguida ela começa a aparecer em 13 de maio de 1917. Daí em diante foram vários meses que Nossa Senhora apareceu para eles, sempre na mesma data e no mesmo horário. Em cada vez que ela aparecia, ela deixava uma recomendação. Outras vezes ela deixava uma profecia. Dentre essas profecias, ela falou do fim da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, que se a Rússia fosse consagrada ao Imaculado Coração de Maria, aquela guerra terminaria. E o último segredo dela, que a Igreja guardou por tantos anos, está relacionada ao atentado que João Paulo II sofreu. Então, Nossa Senhora, ela deixa, além das suas profecias, além de todos aqueles segredos que deveriam acontecer ao longo do tempo, ela deixa o recado mais importante para nós, que é a recomendação para que nós possamos rezar o Santo Rosário todos os dias. E a partir do Santo Rosário, ela nos deixa tantas promessas lindas, que nós vamos falar sobre elas também no decorrer desse livro. Então eu aguardo vocês nas próximas lives para que nós possamos conhecer esse belíssimo trabalho da Kênia e do Bertaldo, que é o livro de Fátima.